No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre a greve em São Paulo nesta terça-feira, uma greve de trabalhadores do metrô e da CPTM que denunciam os riscos das privatizações do governo de Tarcísio de Freitas. Nós vamos saber por que as categorias fizeram essa greve. Você confere também. Brasil registra a geração de 220.800 empregos em agosto, segundo o melhor resultado do ano. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Trabalhadores e trabalhadoras do metrô e da CPTM, além deles também os trabalhadores da Sabesp, entraram em greve nesta terça-feira contra as privatizações no estado de São Paulo. O argumento da greve unificada é o de que os serviços básicos da população não podem ser objeto de lucro de empresários. Como ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, agora governador de São Paulo e alvo das greves, fez carreira ao abrir caminhos para a privatização de empresas públicas no governo federal. Em São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, e a EMAI, estão na mira do governador, que pretende privatizá-las até o final do ano que vem. Os motivos, então, da greve dessa terça-feira, metrô e CPTM, órgãos vitais para o transporte público na Grande São Paulo, também não escaparam à lista de empresas públicas que podem ser entregues à iniciativa privada. Segundo a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a privatização dos serviços do metrô, trens e da Sabesp já está em andamento e não apenas em fase de estudos, como afirmou o Tarcísio. A Camila, que é a presidenta do sindicato, ela disse o seguinte: tem leilão marcado de privatização da linha 7 Rubi para o dia 29 de fevereiro. Ele já fez um edital de terceirização dos serviços do atendimento do metrô, que está previsto para ocorrer já na semana que vem, no dia 10 de outubro. Para ela, Tarcísio tem agido pouco para reduzir os problemas enfrentados nas linhas de trem já privatizadas. E ela diz: gostaria de ver a braveza do governador Tarcísio quando tem descarrilamento da linha 8 e da linha 9. Gostaria de ver a braveza do Tarcísio quando o trem fica andando em velocidade reduzida ou quando as pessoas têm que andar pelos trilhos. Ela diz isso, a braveza, né, se referindo, obviamente, àquela cena patética do governador do estado de São Paulo, que na Bolsa de Valores de São Paulo, quando foi decidida a privatização, deu literalmente, desculpe o termo, uma porrada, né, no púlpito onde ele estava para, entre aspas, comemorar a privatização. A Camila, sindicalista, que é presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, pontuou ainda que em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, a privatização dos serviços de transporte resultou num expressivo aumento dos valores das tarifas cobradas pelos passageiros. E diz que ele, Tarcísio, está encaminhando o projeto de lei de privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa. Está conversando com os prefeitos de todas as cidades que têm os serviços da Sabesp, convencendo as prefeituras a abrir mão da autonomia dos municípios para avançar com o projeto de privatização. Segundo Camila, a paralisação dessa terça-feira defende os direitos dos trabalhadores e da população. Ela diz: nós estamos defendendo empregos, não estamos defendendo apenas o emprego, estamos defendendo direitos e, ao mesmo tempo, estamos defendendo o interesse da população que quer um transporte público de qualidade, que a água esteja com qualidade, que a conta de água não aumente. As imagens mostradas pela imprensa, principalmente a mídia corporativa, que defende Tarcísio, mostram indignação da população, né, os ônibus lotados, enfim, o pessoal realmente enfrentando dificuldades para voltar para casa, mas a população tem que ter consciência que uma greve dessa é pelo bem da própria população, né? Essas categorias, elas defendem que esses serviços continuem sendo prestados com excelência, aliás, pelo Estado e não por empresas privadas, como quer o Tarcísio. Porque a gente já sabe que privatização significa sucateamento desses serviços, aumento de preço. Quem paga a conta realmente é a população. Pelo menos 9 linhas do metrô e da CPTM foram paralisadas ontem. Era um balanço sobre a greve conjunta, né, feita no fim da tarde de ontem. O secretário-geral do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, o Múcio Alexandre,
destacou que o movimento tem sido exitoso. No caso dos trabalhadores do transporte sobre trilhos, as entidades da categoria chegaram a propor ao governador a substituição da greve por um dia de catracas livres. E aí, assim, com o que eu acabei de dizer, população indignada, com certeza vai ter gente que vai falar assim, mas não tem outra maneira? Tem outra maneira. A maneira justamente é essa, que é a catraca livre, que Tarcísio se recusou a permitir, não é? O objetivo, né, da catraca livre era permitir que os passageiros viajassem sem cobrança de passagem, ao mesmo tempo protestar contra o plano de privatização da CPTM e do metrô. No entanto, o governo recorreu da decisão e a justiça acatou o pedido alegando o alto risco de tumultos e possíveis acidentes nas estações, ou seja, queriam abrir a catraca para atender a população realmente, né? Mas aí o Tarcísio foi lá na justiça e impediu isso. Ele ainda deseja privatizar o Porto de Santos, mas o órgão é controlado pelo governo federal, que se manifestou já contrário à venda. Sobre a Sabesp, um estudo inicial já foi concluído. Sobre o metrô e a CPTM, o governador afirmou que o estudo ainda está sendo realizado, sem especificar se o modelo desejado pela gestão é o de concessão ou realmente de privatização. E a privatização foi uma promessa de campanha de Tarcísio, né? A privatização da Sabesp, que é rejeitada pela maioria dos moradores do estado. Dados, de acordo com a Datafolha, 53% dos paulistanos afirmam, aliás, não só dos paulistanos, como dos paulistas, já que tem outras cidades também, afirmam ser contrários à transferência da empresa para grupos privados. Outros 40% se declararam favoráveis, 1% indiferente e 6% responderam não saber. Mundo do Trabalho. Dados do emprego agora, o Brasil registrou um saldo positivo de 220.800 empregos com carteira assinada no mês de agosto desse ano. No acumulado do ano, de janeiro até agosto, o saldo é de 1.380.000 vagas. É o segundo melhor resultado mensal de 2023, ficando atrás apenas para o de fevereiro, quando o saldo encerrou com a abertura de 250.385 vagas com carteira assinada. O saldo do mês é reflexo de 2.099.211 admissões contra 1.878.367 demissões. No ano, essas admissões, as contratações, na verdade, alcançaram mais de 15.900.000 postos de trabalho, sendo desligados 14 milhões e meio de trabalhadores. Esses dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados no início da semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O CAGED considera apenas os trabalhadores com carteira assinada. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!